Bom dia, pessoal do Matutino, e boa tarde ao pessoal do Vespertino. Essa é a nossa aula de produção textual, ainda nos referindo sobre o cavalo imaginário, ou um conto fantástico, um mundo tanto estranho. Eu queria que vocês, nessa aula, produzissem um texto a partir do que nós vamos explorar. Quando Francisco aceitou a proposta do Rodrigo de fazer uma corrida, ele em seu cavalo imaginário e Francisco num cavalo treinado para correr, ele quis apenas demonstrar que não era medroso, que ele tinha capacidade, talvez não de correr igual a um cavalo, mas ele tinha coragem para correr. E também mostrou que ele sabia perder, por isso ele aceitou a proposta de fazer uma corrida. Quando ele respondeu com a voz embargada, quer dizer, com a voz trêmula, com a voz quase chorando, que aceitava a correr correr a aposta com Rodrigo. A palavra embargada significa contida, reprimida, que essa expressão usada no texto expressa justamente a ideia firme. Para que você encontre uma palavra ou expressão que seja equivalente, você terá que usar ainda que, cujo sentido é equivalente a embora, mesmo que, são palavras que podem substituir. A palavra embargada, ela tem esse sentido que, quando você fala com a voz embargada, você está quase chorando, né? Mas tem palavras no texto que sugerem o sentido embargada, contradiz a ideia expressa por firme. Indica uma palavra ou expressão de sentido equivalente. Então, o que equivale a essa firmeza é ainda que, cujo sentido é equivalente a embora e mesmo que. Porque eu uso o discurso direto nesse trecho do texto, torna a narrativa mais viva, mais intensa. Justamente porque contribui para dar personalidade a Francisco, a marcar sua maneira própria de reagir. Como eu falei, Francisco sabia que ia perder, porque ele corria num cavalo que não existia, ele corria com as suas próprias pernas, e jamais só um super-homem conseguiria alcançar um cavalo em corrida. Um super-homem poderia ser mais veloz, mas um ser humano comum jamais alcançaria. Então, o autor diz que a corrida entre Francisco e o cavalo, ele chama de corrida, foi chamada daquela coisa maluca pelo narrador. Por que ele foi chamado de corrida maluca? Porque não fazia sentido alguém correr contra um ser humano, correr de pé contra um cavalo, já que o Rodrigo montava um cavalo real, treinado, né? E Francisco tinha apenas o seu cavalo imaginário, mas ele aceitou o desafio como se dissesse assim, mesmo eu perdendo, eu sei que vou perder, mas eu vou aceitar a aposta. O texto também fala que Francisco corria, trotava.
se você for no glossário, o sentido da forma verbal trotava é diferente para o trote para uma pessoa e para um animal. O sentido da forma verbal trotava, você vai procurar no glossário e explicar qual seria a intenção de Rodrigo ao conduzir o cavalo daquela maneira. Ele não, Francisco nem saiu em disparada, porque nós sabemos que a palavra trotava é o cavalo que caminha alternando, não saiu em disparada. Rodrigo sabia que ganharia aquela corrida facilmente. E naquele trote que ele ia, era uma maneira de humilhar ainda mais Francisco. Então, ele ganhou a corrida apenas trotando, sem ser necessário de fazer nem o cavalo correr, porque se o cavalo saísse em disparada, ele em pouco tempo, ele já teria perdido a corrida, mas ele foi um pouco no trote, mais devagar, para humilhar mais ainda o Francisco. Ao reler alguns trechos em que são descritas as reações de Francisco, que diz que ele tinha por nós uma admiração que beirava a reverência, se fosse dito que beirava o respeito, a intensidade da admiração seria reforçada ou atenuada. O respeito seria diferente de reverência. Reverência é quando alguém é mais importante do que o outro. Se ele tivesse dito de admiração, a frase seria mais atenuada, quer dizer, mais leve, uma forma mais fácil de Francisco de ser encarado essa questão do olhar, da visão que ele tinha das pessoas que estavam ao seu redor. E a frase foi uma coisa patética de se ver. O adjetivo patético se refere a algo capaz de despertar piedade, tristeza ou terror. Qual desses sentimentos se encaixa melhor nessa narrativa? Gente, é um sentimento de piedade, beirando a tristeza, mas, na verdade, é de piedade. E o narrador afirma não saber qual foi o destino de Francisco, e que imagem de Francisco ficou na memória do narrador. Então, o narrador continua tendo na sua memória Francisco como aquele que sonhava com belos cavalos, mas que ele não sabia, ele ouviu falar que ele trabalhava vendendo carros, mas que, na verdade, ele lembrava Francisco como alguém que sonhava em ter cavalos, sonhando com belos cavalos. Para a vontade por um imenso campo que não tem limites. É uma metáfora. Que ela representa? Justamente vem mostrar que a possibilidade de viver sem os limites de uma classe social. Vem mostrar que quem tem dinheiro pode tudo, que quem tem dinheiro pode fazer qualquer coisa. Infelizmente, é o que mostra esse texto e essa palavra galopar à vontade, por um imenso campo que não tem limite. Quem não tem limite pode fazer qualquer coisa. Então, é uma metáfora, porque, na verdade, não se pode passar dos limites. Tudo tem limite. Tudo tem limites na vida. E a narrativa revela dois tempos diferentes. O momento em que o fato acontece e o momento em que ele é narrado. Nós vemos que o narrador contou um momento na história com que ele é já adulto. No final do conto, o narrador afirma que ouviu dizer que Francisco se tornou um vendedor de carros. Então, no caso, o que sugere que no momento em que
que aconteceu os fatos, eles eram ou jovens ou crianças, né? Mas que essa narração é feita enquanto ele já está adulto. Quais são as atitudes do narrador em relação a Francisco nos 3 momentos a seguir? Quando apresenta Francisco ao leitor, ele é arrogante. Quando ele fala sobre a aposta de Rodrigo, ele revela uma pena de Francisco. E quando se lembra do menino, ele mostra carinho. Então, são 3 momentos diferentes. São 3 momentos diferentes para as atitudes do narrador do conto. Porque o narrador faz questão de contar os sentimentos iniciais por Francisco, embora depois tenha mudado o seu ponto de vista. É uma estratégia que o autor, para tornar a narrativa mais verdadeira, pois se evidencia pois evidencia o pouco caso dos meninos em relação a Francisco. Começa contando a história e falando de enquanto eles são pequenos. E não, ao final da história, quando ele narra o final da história, ele já é um adulto que mostra Francisco como vendedor de carros. Então, o que é uma metáfora? Metáfora é uma palavra que é empregada para expressar ou criar uma comparação implícita que está dentro, que não é verdadeira, é uma metáfora. Quando dizemos é uma metáfora, ou seja, eu emprego uma expressão para criar uma comparação implícita. Está dentro, a gente entende que está ali, mas não está escrito daquela forma. E o que vocês vão responder a questão, as questões em forma de texto. As respostas da 5, 6, 7, 8 e 9, vocês vão responder em forma de texto e ao final, você pode dizer o que você se sentiria, você ia sentir vivendo uma situação que Francisco viveu para finalizar esse reconto que vocês irão fazer das respostas 5, 6, 7, 8 e 9 em forma de texto. E ao final do texto, vocês irão dar o seu ponto de vista, como você se sentiria estando no lugar de Francisco, para fechar o texto, que vocês vão criar, fazer o reconto com as respostas que vocês dariam a esses questionamentos que foram colocados. Essa é a nossa produção textual de hoje. E na próxima aula, nós iremos estar ainda falando, na aula de quarta-feira, nós iremos falar sobre ainda como funciona um conto fantástico. E assim, daremos continuidade aos nossos estudos sobre leitura e interpretação de texto e também produção textual. Produzir um texto através do reconto com as respostas das perguntas que vocês responderão. Tenham todos um bom dia e não esqueçam de enviar as atividades, ou se vocês não tenham preguiça de fazer as atividades enquanto vocês podem estar com o livro, porque se ficar de recuperação, vai ter que fazer sem o livro. E aí, você nem fez com o livro, muito menos saberá responder sem o livro. Portanto, envie
Essa produção valerá 2 pontos. A produção textual do dia 6 valerá 2 pontos. Então, cabe a você fazer a sua parte. Até a próxima aula.